Paulo Batistuta, nosso amigo, nosso velho conhecido, velho e novo conhecido. Deixa eu falar tudo dele, porque é muita coisa. Ele é médico ginecologista obstetra, especialista em videolaparoscopia e colposcopia, mestre em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, atua maternidade escola da UFES, UCAM, é diretor acadêmico científico da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, presidente da Comunidade Espírita Esperança e nosso grande amigo, grande colaborador e uma pessoa que nós temos assim, a maior fraternidade e amor. Passador, por favor. Boa tarde a todos. Queria agradecer as palavras da Dona Leia, muito generosas, acolhedoras, me deixa feliz, né? É muito gratificante eu estar aqui falando hoje, porque por vários motivos. Um, que eu estou falando aqui para o grupo de trabalhadores do Hospital Santa Rita, que eu frequento desde a minha época de estudante. E nunca deixei de frequentar o Santa Rita, só no período que eu estava fora fazendo a residência. Então, eu vejo o trabalho que vocês desenvolvem lá no hospital, é um trabalho ímpar. Eu não conheço esse trabalho em outros locais aqui no Espírito Santo. Se tem, de fato eu não conheço. E é um trabalho maravilhoso, né? Apesar de eu não trabalhar diretamente com os pacientes lá da oncologia, mas eu vejo o movimento no hospital, eu vejo todas as ações, e é realmente assim, muito bonito e contagiante o que vocês fazem, cada um dos voluntários, juntamente, né, coordenados pela FEC, pela Dona Regina, né, que trabalha duramente com esse processo aí de treinamento, de divisão de tarefas. Então, eu admiro muito isso, acho muito bacana. Fico muito feliz também de estar falando aqui hoje, dentro da CST, porque meu pai trabalhou, aposentou aqui na CST. Então, para mim é uma grata lembrança. Tá aqui é um lugar de carinho para mim. Meu pai já passou, já tem uns anos. Então, estar aqui é estar pertinho dele, digamos assim, de uma certa forma, né? E também fico feliz de estar vendo aqui alguns amigos, pessoas que a gente convive no dia a dia, que a gente se gosta, que a gente conversa. Então, muito obrigado, viu, pela oportunidade, né? Obrigado em aspas, em termos, né? Porque eu acho que é um grande desafio falar de fé. Bom, que a proposta nossa não é falar, minha proposta não é falar de religião, mas é falar da fé de uma maneira ampla. Então, fé, presença de vida. O que nós poderíamos falar de fé? Então, começando pelo conceito. Lembrar que fé, conforme o dicionário, vou achar aqui, conforme o dicionário, né? Fé é a crença em algo. Fé é a crença em algo. Fé é a adesão incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como verdade. Então, veja bem, é algo que a gente não sabe muito das explicações, mas isso é inerente ao ser humano. E eu botei aqui uma frutinha, um kiwi. A gente sabe que a planta cresce, dá uma flor, aquela flor vai dar uma fruta, a fruta amadurece, a gente come a fruta. Não é isso? E a gente joga a casca fora, aquilo vira adubo. A gente sabe que o processo natural é assim. Alguém discute isso? Isso é fé. A gente vê numa planta pequena, sabe que ela vai crescer. Isso é inquestionável para nós. E uma criança que nasce, o que é que vai acontecer na sequência? Vai crescer, se for uma menina, vai menstruar, um dia vai ter seu relacionamento afetivo, vai ter seu nenenzinho. A gente sabe que funciona assim, é o ritmo da vida. Ninguém questiona isso, que vai ter o crescimento, o envelhecimento. Né? Então, faz parte da vida. E a gente não precisa, mesmo, considerar prova ou critério objetivo de verificação. A gente simplesmente sabe que isso acontece. Por causa de uma convicção que nós depositamos nessa ideia ou na fonte de transmissão.
Quem aqui duvidaria de alguma coisa que aprendeu enquanto estava mamando no peitinho da mãe? A fonte é autorizada. Pode até ser uma bobagem, que essa mãe fala. Mas a pessoa que está ali aprendendo, ela vai discutir? Mas de forma alguma, que os pais falam, até um determinado momento, é uma verdade absoluta, não é assim? Então, dependendo da fonte, da pessoa, da referência, nós vamos, então, aceitar algo a partir dessa fé. Então, essa crença em algo, em alguém, em alguma ideia. Bom, se nós olharmos para o lado religioso, para o lado da tradição mais predominante aqui no nosso país, que é o cristianismo, então Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, disse, né, lá em Hebreus, capítulo 11:1, que a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que não se veem. Ai, meu Deus do céu, mas eu não vejo, mas eu tenho certeza que a coisa vai acontecer. Então, qual que é a promessa que o cristão deseja que se cumpra, que seja realizada? A vida eterna, uma vida boa, no seio de Deus, não é isso? Mas alguém viu esse reino de Deus e tem notícia, sabe falar? Não é concreto para nós aqui, ninguém foi ali do outro lado, aqui agora é o reino de Deus que foi prometido por Jesus, que está prometido na tradição hebraica. A gente vai pela fé, a gente acredita. Mas por quê? Por causa da fonte. Quem foi a fonte? Jesus. E que a gente considera um modelo de vida, o maior modelo, talvez, para a gente observar nesse mundo. Então, o que ele fala, o que ele falou, o que se dele escreveu, a gente bota fé. A gente bota fé, né? Então, é isso aí. Para nós aqui, no Brasil, então, essa fé, ela faz parte das virtudes teologais. São 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. São básicas. Lá Santo Agostinho descreveu profundamente sobre elas como base, como fundamento da fé cristã. É por meio dessas virtudes teologais que o cristão pretende, que ele deseja e que ele espera a vida eterna, o reino de Deus, confiando exclusivamente nas promessas do Cristo. Então, para nós aqui, quem é cristão considera que a fé é uma virtude teologal e que sem ela está difícil entrar no reino de Deus. Ai de mim se eu não tiver fé. E aí vem um conflito muito grande, porque tem pessoas que desejam de fato seguir essa linha teológica de pensamentos, mas não conseguem ter fé. E aí então eu queria convidar vocês para distanciar um pouco da ideia da religião, para nós pensarmos dessa maneira geral, como eu vou apresentar daqui a pouco, que talvez venha em auxílio até mesmo dessa fé religiosa. Bom, a palavra fé, no sentido amplo, ela tem 2 sentidos. Fé seria confiança. A gente vai num cartório e a gente vai autenticar a assinatura da gente no cartório. O que significa isso? O cartório dá fé. Ele diz que aquilo é verdadeiro. Ele passa confiança para quem vai receber o documento. Mas por causa de quê? Ora, simplesmente porque um dia eu me cadastrei naquele cartório, fui lá, coloquei meus dados pessoais, documentos, e assinei. Como eu não posso ficar dentro do cartório, eu deixo a minha extensão, que é a minha assinatura. É como se eu deixasse algo de mim, a minha assinatura. E aí o funcionário me viu, eu estava na frente dele, e colheu algo meu, a assinatura. E quando eu assinar um documento com aquela assinatura, com aquela marca, ele vai falar que sou eu, vai ter confiança que aquele documento foi autorizado por mim. Então, fé nesse sentido, da confiança. E tem no sentido que é muito usado, né, que foi inclusive dito por Paulo também, lá em Romanos: o justo viverá pela fé, viverá pela fidelidade. Fidelidade aqui aos princípios que estão ensinados lá no Velho Testamento, ensinados por Jesus. Porque para o povo romano, fidelidade, a palavra fé, vem dessa raiz fides, que significa ser fiel. O que é ser fiel? É ter confiança? Não, não é ter confiança. Em outro sentido, ser fiel é fazer exatamente aquilo que foi proposto. Então, o justo viverá pela fé. Ele viverá por ser fiel, por cumprir aqueles mandamentos da sua doutrina, da sua religião. Ok? E isso pode se aplicar para nós na vida ordinária.
não só na fé religiosa. Então vejamos, a gente fala fé, a gente faz parte do questionário, isso vem sendo colocado pelos médicos como parte do seu questionário, da sua anamnese, da sua história clínica. Faz parte perguntar para a pessoa que está ali na consulta, para o paciente, se ele tem fé. Mas eu estou querendo saber da religião dessa pessoa, e se ela for ateia? Se a fé dela é no ser humano. Então, eu devo fazer essa pergunta para entender os valores, como a doutora falou aqui anteriormente. Nos momentos derradeiros, quando a pessoa está passando pela crise da morte, vamos dizer assim, vivendo essa experiência, nós temos que respeitar seus valores religiosos, seus valores espirituais, ainda que ela não tenha uma religião. E se nós conhecemos, porque perguntamos, isso vai contribuir bastante. Então eu posso perguntar, você tem fé? A senhora tem fé? E a pessoa pode me olhar com desconfiança e falar assim, tem. Você deve ser materialista. Né? Muito desconfiado. Porque quando fala fé, a gente já pensa em religião, não é assim? Fala em fé, isso é coisa de beato. E eu não sou dessa linha. Mas a gente pode fazer uma pergunta a seguir. Tem fé em quê? Eu tenho fé no ser humano. O ser humano usa muito pouco da sua capacidade, o ser humano tem muito a desenvolver em inteligência, sentimento, etc. Ótimo. Então tem fé no ser humano. Tem fé na perfeição da natureza. Tem fé na religião. Qual a religião? Então nós podemos perguntar. Devemos. E isso não é óbvio. A fé dos outros não é óbvia. Nós podemos achar que as pessoas todas olham o mundo pelos nossos olhos. E isso é um grande conflito. Não é verdade? Quantas vezes a gente tem problema em casa com o marido, com a esposa, com o filho, com o chefe, porque acham que aquela pessoa está vendo o mundo pelos nossos olhos. E aí então a gente cai no risco de estarmos sozinhos no deserto, acreditando que os outros olham aquele evento, aquele fato da vida como nós. E nem sempre é assim. Muitas vezes nós estamos redondamente enganados. Né? Então é muito importante a gente lembrar que a gente pode se ver sozinho num deserto árido, que não tem forma de vida nenhuma, mas eu tenho belíssimas flores no deserto do Atacama. Olha só. É uma outra visão do deserto. Enquanto um vai ver uma vida solitária, vai ver uma vida estéril, uma vida sem perspectivas, o outro vai ver poesia, vai ver a beleza de uma flor, vai pensar nas variações que existem nesse deserto de vida, de temperatura, etc. e tal. Quer dizer, é importante a gente pensar como é a maneira do outro crer. Como a quem ele é fiel, quem é o seu Senhor, a quem você serve. Seria a pergunta que a gente faz quando perguntamos, qual a sua fé? Né? E toda fé, toda crença é respeitável, no meu entendimento, vocês me perdoem colocar isso assim, mas eu acredito que toda fé é respeitável, desde que ela leve a pessoa ao bem, à prática do bem. Porque esse é o sentido do que vocês fazem. Né? Ninguém veio aqui para ir lá para o hospital e para debochar do sofrimento das pessoas, para achar algo, sei lá, desprezível. Não, foi a compaixão, foi o desejo de servir, e tudo isso não é fazer o bem. Então, toda fé, todo sistema de crenças, como a doutora colocou anteriormente também, a tradição mais marcante aqui no nosso país é a tradição cristã. Mas nós temos outras tradições religiosas, como as religiões de matriz africana, que são respeitáveis. E se o propósito é o bem, ótimo, isso é uma crença boa, que ajuda as pessoas a viverem bem na sociedade. Agora olha só que impressionante essas fotos que eu coloquei logo no começo. Porque a gente vê uma mesma figura geométrica em três situações totalmente diferentes. Que diacho é isso? Fica claro aqui que tem uma lei que regula. Tem uma lei por trás de tudo. Né? Então, se nós olharmos o Nautilus, esse caramujo, que tem esse formato elíptico, e um furacão, isso aqui é o olho do furacão fotografado do espaço. Uma sonda espacial fez lá da estratosfera essa foto, lá de longe. Esse é o desenho do olho do furacão. Também é o mesmo desenho
de uma galáxia. Vocês viram que coisa impressionante? Não é impressionante? Então, o que me faz pensar a partir disso aqui? Me faz ter fé. Me faz ter fé. Por quê? Porque tem uma lei que rege isso. Uma lei. E teve um italiano, o Fibonacci, que ele descreveu a lei matemática que está por trás desse evento climático, que também está presente nas ondas do mar, quando elas quebram. É a mesma lei que governa essas formas que governam também as ondas do mar, que estão rebentando. Veja bem, aqui na Terra e numa galáxia, e na vida mínima, pequenininha, do caramujinho. Então a sequência de Fibonacci, que identificou a razão áurea, a proporção áurea, o ângulo perfeito, e está presente em vários lugares do nosso universo. Então, olha só, essa mesma equação matemática ajuda a gente a entender, o matemático, o biólogo, entender quantos brotinhos e para que direção os brotinhos da planta vão se orientar. É a mesma lei matemática. Já pararam para pensar nisso? Então, aqui, quem é religioso pode falar assim: quem foi o arquiteto maravilhoso? Quem foram as pessoas? Porque alguém fez, isso não veio do nada. Isso não veio do nada. Para fazer um bolo, para fazer essa camisa, gente, para fazer esse evento, quanto de trabalho teve. Agora imagina o que é fazer uma planta dessa, ou fazer o projeto de uma galáxia, um furacão que a gente pensa assim, é só destruição, é só problema. Tem um fundamento, tem intenção. Isso leva a gente a pensar num sistema maior que explica as coisas. Então, olha só, o capricho que foi fazer um kiwi. Pensa bem, que capricho. Gente, agora eu adoro caqui. Já pararam para ver que no caqui tem uma estrela? A mesma estrela do mar. A estrela que está no céu. Gente, parece que alguém brincou com tudo isso. Como que você vê isso? Partindo ele? Parte o caqui assim no Equador. Tem uma estrela de 5 pontas. Parte o caqui no Equador. Porque você parte nos polos, certo? Você parte nos polos. Parte no Equador. Você vai ver a estrela. Gente, é maravilhoso. Às vezes a gente está tomando lanche lá em casa e eu falo com a minha filha caçula, na hora do lanche, eu falo assim: minha filha, ela fala assim: já sei, os arquitetos de Jesus. Mas é isso mesmo, eu acredito nisso. Eu acho que essas leis, elas aparecem para nós. Nós não entendemos as leis. Alguém aqui é matemático? Não, ninguém conhece a sequência de Fibonacci aqui? Ninguém nunca viu a sequência de Fibonacci? Martoni? Poucas pessoas. Pois é, o Código da Vinci. Pois é, exatamente. Gente, mas se vocês forem estudar, o camarada se debruçou sobre isso. Imagina quantas vezes ele foi pesquisando aquilo para descobrir isso aí. Isso é usado em tudo. Por exemplo, na arte, para fazer as proporções de uma face. Usou o mesmo princípio que se usa para fazer um kiwi. Então, essa lei é maravilhosa. Olha só que capricho dessa natureza, né? Olha só esse eucalipto que acontece lá na América do Norte, coisa mais impressionante. Parece que é uma pintura, né? Mas não era alguém pintando, fazendo uma brincadeira com a natureza? É um eucalipto que, à medida que ele vai envelhecendo, a sua casca, ela apodrece e cai, e embaixo ficam cores. E cada vez que cai, fica uma cor diferente. Ah, não, isso aqui é majestoso, né? Além da árvore ser bonita, é de extremo bom gosto. Imagina, a árvore já é uma coisa bonita, a gente está no meio de uma mata aqui, né? Mas olha só o capricho disso. Tem uma lei atrás disso, tem uma lei. Ou então, olha só que coisa mais linda, né? A gente não tem muitas essas cores aqui no nosso país, a gente se encanta tanto, né? Olha que espetáculo. Ou então, olha só que formas mais... Pois é, e tudo isso, existe uma lei que governa, porque ele é redondo, cada unidadezinha dessa, que vai gerar uma flor, que tem o pólen, que também tem as suas formas geométricas, tudo isso é regido por uma lei. Olha e pensa que coisa mais impressionante. Então, agora olha que fato impressionante, dentro do que me toca profissionalmente, né? Opa, perdi. Esses pesquisadores aqui são matemáticos, isso aqui são 2 irmãos, e eles discutindo a ciência, Deus e a ciência, o entendimento deles sobre isso. Então eles apresentam fatos para justificar que no entendimento deles tem um Criador, que eles chamam de Deus, tem uma força maior que eles denominaram Deus. Então eles falam o seguinte: para formar um embriãozinho,
o zigoto, menos, antes que isso aqui é um zigoto, né? A célula ovo, ou zigoto. Já que começou a se dividir, já tem 16 divisões. Então, para fazer essa célula, que é muito pequenininha, algumas pessoas que não acreditam na vida, desde esse momento, desde o seu princípio, dizem que isso é um amontoado de célula, justificando dessa forma a interrupção da vida nos estados mais precoces, como agora tem um grupo forte pleiteando isso para a ministra Rosa Weber, que tem que relatar uma ação sobre isso. Em breve vai acontecer. Mas veja, esses autores que são matemáticos, não são da biologia, dizem o seguinte, que para fazer isso aqui funcionar, este ovo, esse zigoto que vai virar um bebê, são necessários 20 tipos de aminoácidos, que nós temos como adultos, né? Os mesmos. E são necessários 2.000 enzimas para que esses aminoácidos possam trabalhar em harmonia, fazendo o desenvolvimento desse indivíduo aí. Agora, a chance disso se organizar, dessas enzimas serem produzidas a partir desses 20 aminoácidos e se organizarem para fazer essa divisão celular, não pode ser fruto do acaso. Se fosse pelo acaso, era 10 elevado a 1000. Multiplica aí. Ou seja, essa vida inteligente, ela não se organiza pelo acaso. E tem mais, né, pessoal? Isso repete todo dia, né? Porque se você falar assim, isso vai acontecer só lá uma vez, quando a vida começa lá. Não, isso repete todo dia em nós. No nosso filho, na nossa herança, no nosso herdeiro. Então, realmente, isso é muito maravilhoso. Bom, então tudo me parece que coisas desse tipo, fatos desse tipo, levaram Einstein a... Ele tem um escrito onde ele fala a sua crença em Deus. E nesse escrito, ele diz o seguinte: minha religião consiste na humilde admiração do espírito superior. Esse espírito superior, que Einstein fala, nós podemos entender como leis matemáticas. Eu falei aqui uma lei matemática, a lei de Fibonacci. Por quê? Olha só que intencionalidade tem nisso tudo que a gente mostrou. Então é assim que ele acredita, é assim que ele tem fé. Na humilde admiração desse espírito superior, ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nós mesmos, em nossos espíritos frágeis e incertos. Então veja bem, nós temos uma fonte de observação em nós mesmos, uma forte fonte de observação. Essa convicção é profundamente emocional. Por que emocional? Quem não se emocionaria de ver um furacão chegando perto da gente e a gente sem poder nenhum? Tremendo. Tremendo. Emoção. Ou então, quem de nós não se emociona quando tem notícia, vai chegar um herdeiro da minha família? Emoção, são experiências emocionais. Então ele está falando desse êxtase, dessa emoção que vem perante essas leis da natureza, né? Essa convicção profunda na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo é a ideia que eu faço de Deus. Então é a crença num Deus como o da religião, ou Deus da lei matemática, totalmente justo, totalmente harmonioso, né? Então, fé dessa maneira, meus amigos, a fé que é sustentada por esse entendimento mais amplo, ela se torna uma força muito poderosa, motivadora de perseverança naquilo que pode ser considerado mais impossível. Então aqui tem um público cheio de mulheres, muitas viveram a experiência da maternidade, muitas viveram a experiência do parto, e eu acredito que para uma mulher ter o parto, ela tem que ter fé. Porque cá para nós, a parte genital é miúda e a cabeça é graúda. Muito mais do que o corpo do parceiro. Então, é um nó que dá. Por que a mulher ainda vai para o parto? Porque ela tem fé. Ela está em harmonia com o seu corpo, está em harmonia com esse funcionamento, morre de medo. Morre de medo, porque não é fácil o desafio, mas essa entrega é uma entrega de fé. É a fé que move. Ela causa uma perseverança. E pode ser perseverança de vocês, meus amigos, de continuarem o trabalho voluntário de vocês, mesmo nas dificuldades que vocês encontram no Santa Rita. Porque a alegria é um olhar. A alegria é um aperto de mão. Mas os desafios, vocês sabem quais são.
Vocês sabem quais são os desafios do trabalho que vocês fazem lá, né? Então, a gente fica mais perseverante por causa da fé. E tanto mais a gente conhece as leis, quanto mais a gente raciocina em cima desse sentimento, mais a nossa fé fica plena. Não quero dizer que sem o conhecimento, sem o uso da razão, sem o conhecimento científico, não é possível ter fé. Mas a fé multiplica, ela se plenifica com o abraço da ciência, com o abraço da razão. Né? Então a experiência emocional, ela também se desdobra agora numa amplitude racional. Então, só recordando, quando nós falamos de fé, do que nós colocamos até agora, que a fé é acreditar em algo, que a fé estimula o soerguimento, vocês trabalham com isso, soerguimento de vocês mesmos, que enfrentam suas dificuldades para o trabalho, com as dificuldades do seu público-alvo, que vocês trabalham com isso, vocês fortalecem a fé a cada dia daquele que padece, daquele que é alvo das suas ações, né? Então a fé trabalha fazendo, estimulando o soerguimento. A fé norteia as boas ações, o altruísmo. Podemos falar numa linguagem religiosa, a caridade. Porque eu vou me dedicar aqui se eu não acredito em nada. Mas acreditando em algo, eu tenho um objetivo. Então a fé é que faz isso. A fé, conhecendo, imagina, né? A gente vendo esses arquitetos que trabalharam dedicadamente para fazer um caqui. Vamos pensar, gente, quantas pessoas envolvidas para fazer os aminoácidos do caqui. Estou falando sério. Aquela arquitetura. Então nós vamos pensar na colmeia, na asa da abelha, no olho da mariposa. Gente, para pensar, cada coisa é muito detalhe. Tudo diferente da outra, mas tudo gerenciado por leis. E cada um dessas obras de arte foram feitas por quantas mãos? Vamos pensar nisso, hein? Porque a coisa vai se repetindo e aquele... Sentar em bancos universitários, aprender, lógico. O conhecimento, isso tudo veio de graça, não. Alguém aprendeu para fazer isso, nós somos herdeiros. Olha que bacana isso. Né? E então, quem tem fé e quem vai estudando, como Einstein, passa a ser humilde. Passa a ser humilde. O Einstein falava, pouca ciência e muita arrogância, pouca fé. Muita ciência, muita fé. Quanto mais conheceu, mais ele se curvou perante essa força sublime, né? Então, isso torna essa pessoa imperturbável. A fé é energia para realizações elevadas, porque a fé contagia. A fé de um, ela se multiplica naquele que recebe as ações, naquele que está vendo as ações, naquele que escuta o pedido de patrocínio, o trabalho da FEC, né? Olha quantas pessoas a FEC já envolveu. Fala sério, o que é um outubro rosa, hein? O que são aquelas radioterapias lá, aquelas máquinas, tanto... Cada projeto desse foi trabalho de quantas mãos, de dentro e de fora daquele hospital. E de vocês que fazem ações nisso tudo. Então, a fé contagia. Ela conclama a paz, ao amor, ao dever. Porque quando a gente entende essa fé calcada numa lei, numa lógica, numa força superior, a gente se pergunta, qual que é o meu lugar nisso tudo? Porque a gente gosta do caqui, né? A gente gosta do kiwi. A gente gosta, mas qual que é o meu lugar nisso tudo? Qual que é o meu lugar nisso tudo? A fé traz paciência. Então, meus amigos, olhando essa foto aqui, dessa árvore seca, retorcida, numa noite que tem algumas estrelas, a gente podia falar assim, olha só, uma vida estéril, coitada, vida estéril. É uma árvore que já não dá mais folha, que já não dá mais fruto, que daqui a pouco vai virar lenha. Mas eu posso falar que depois dessa reflexão rápida que nós fizemos, que nós podemos aqui nesse mundo de aflições, sermos aflitos, mas nós somos bem-aventurados. Por tudo isso que a fé nos traz, nós somos bem-aventurados. Isso nos planifica, isso nos fortalece, e é só isso que justifica todas as ações que nós fazemos positivas. Senão, a gente se mataria. É o que nos diferencia. Nós temos esperança daquela pessoa que não consegue levar uma vida, porque não é fácil a vida. Mas essas leis, essa fé, nos dá um sentido maior, um sentido mais amplo, né? E, para encerrar, eu gostaria de trazer um poema desse autor que eu gosto muito, que foi um prêmio Nobel de Literatura indiano, um filósofo, Rabindranath Tagore.
ele fala no seu poema Realidade Distante, que eu vou ler para vocês o seguinte: sonhei que sonhava. Tudo era então risonho e doce encantamento, onde a dor e o sofrimento, a tristeza e a maldade se diluíam, quais bolas de sabão ao sabor do vento, em primavera cantarolante. Os rios encachoeirados doiravam-se sobre os raios de permanente luz, e os homens, em bandos gárrulos, exaltavam o amor. Havia em toda parte a fraternidade sem suspeita e o serviço sem remuneração. A poesia do bem recitava os versos de enternecimento com que as criaturas melhor se entendiam e complementavam. Recordei-me da guerra e do ódio, das pestes e dos suplícios, mas ninguém me pôde responder quando interroguei os felizes habitantes desse paraíso. Todos eram jovens e sábios, com a idade dos tempos vencidos, além dos tempos a vencer. Nem sombra ou mácula encontrei em parte alguma, e dei-me conta de que as claridades que fulguravam em todo lugar nasciam em toda parte sem extinguir-se em noite de triunfo mentiroso. Sonhei que sonhava com o porvir, quando o carro do Rei da Juventude e da Paz rasgará a estrada do infinito no rumo do sem-fim. Amado Rei, por quem anelo, sempre sonhei contigo, porém, hoje sonhei que sonhava. A realidade chegou e despertou-me, dizendo-me em canção de esperança: ama e aguarda. Amanhã já não sonharás, porque o teu sonho já será. Muito obrigado.